Avivamento Bíblico. Chamar o Yuri. Pastor. Levante as suas mãos aqui, vamos abençoar esse menino de Deus aí. Senhor, aqui está o teu servo, ó Pai, que nesta noite será usado pelo Senhor. Então que o Senhor derrame realmente do teu Espírito sobre tudo aquilo que o teu filho vai falar e que essa palavra possa adentrar nos nossos corações, possa trazer transformações nas nossas vidas. Usa a vida do Yuri poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muita alegria, sim, que o Yuri traz a palavra, porque ele está aqui faz tempinho já. Começou com a gente, né? Tem uns 5, 6 anos já, não tem? Então ele está aqui praticamente desde o início. É um menino que tem sido fiel, né? Então que Deus o use poderosamente aí. Pai do Senhor, igreja. Vou localizar aqui. A garganta tá só Deus na causa aqui. Meu Jesus amado. Né? No ensaio a gente cantou ali, tava filé a garganta aí depois. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa ali. Mas é com muita alegria que eu me disponho aqui hoje, né? Assim, quando eu soube que eu ia trazer a palavra, na verdade eu não esperava muito, mas quando eu soube, eu pensei se eu traria ou não, entendeu? Eu fiquei pensando, será que eu devo, será que eu não devo? Mas, até como o pastor falou hoje, a misericórdia do Senhor, ela se renova cada dia, né? E necessariamente não tem aquele mais digno, obrigado, pastor, não tem aquele mais digno ou menos digno de trazer a palavra, senão aquele que traz a palavra de Deus, né? E como diz a Bíblia, se a pessoa diz que Jesus Cristo é o Senhor, nela está o Espírito Santo, nela está a palavra, né? E então eu pensei, não, eu acho que tá tranquilo, porque é uma oportunidade para aprender, é uma oportunidade para aprender de Deus, o que Ele pode ministrar através da gente, né? Porque realmente Ele fala e quando é Ele, não somos nós, né? E eu não tinha nada muito específico para trazer. Eu até lembro que eu comentei com um colega, esse microfone aqui é bom, hein, cara? É bom demais. De longe, assim, eu comentei com um colega meu que ele não é cristão, né? Ele é ateu, na realidade. Mas eu falei, cara, eu vou trazer a palavra lá na igreja. Lá. Ele falou, tá virando um pastor. Eu falei, não, que isso. Mas eu falei, cara, porque principalmente amigos, assim, né? Ele conhece nossos erros, algumas coisinhas, outras coisas, não dá pra gente... Eu não tento isso, sinceramente, fingir que eu sou perfeito, sabe? Eu falei com ele, cara, eu vou tentar trazer uma coisa que eu vivo realmente ali, porque não faz sentido tentar trazer e explicar, ensinar coisas que eu não sei, que eu não vivo, né? Então, assim, eu orei, falei, Deus, não tem nada pra ministrar não, mas eu acredito que o Senhor vai falar e eu vou aprender alguma coisa e eu sei que isso vai impactar na minha vida, sabe? E são coisas, o que eu trouxe hoje, o que eu tentei trazer, eu não sei se vai ser longo, se vai ser curto. Eu falei, cara, é isso aqui. Se for curto, o pastor depois preenche com alguma coisa aqui e faz parte, entendeu? Porque eu não vou tentar inventar coisa, não. Eu vou falar o que eu acredito que seja o que Deus vai trazer realmente, né? Então, assim, primeiramente, entrar em oração. Pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Senhor, no nome de Jesus, eu peço para que o Senhor, com sua misericórdia, com sua graça maravilhosa, possa trazer a tua palavra, Senhor, para a tua igreja e ministrar os nossos corações, Senhor. Que a verdade penetre nos nossos corações, que nós possamos escutar e compreender e que no nome de Jesus isso possa realmente fazer uma diferença para conosco, para com o nosso relacionamento, Deus.
para com nossa proximidade, como igreja, como pessoas, que nós possamos conhecer um pouquinho mais de Ti, possamos ser um pouco mais livres, sim, mais livres em Ti, porque onde o Espírito está, aí existe liberdade. Nós acreditamos que está aqui, Senhor, e que possa estar na Tua palavra também. Eu não sou mais digno e nem menos digno que ninguém aqui. E por isso eu oro no nome de Jesus que o Espírito Santo, que é mais digno sim, possa trazer a Tua palavra e convencer os nossos corações dos nossos pecados e nos levar ao arrependimento. Em nome de Jesus. Então, o versículo que eu queria que vocês abrissem ali é Mateus 13, desde o versículo 1, né? Todo mundo abriu, hein? Amém. Vamos lá. Tendo Jesus saído de casa, é isso aí, né, que tá aí. 13:1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, a primeira parte, a primeira semente, eis que o Senhor semeava, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. E a outra semente, ela caiu em terra rasa, né? Logo nasceu, mas não era funda e queimou-se o sol. Então são duas sementes a princípio. E a terceira caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Seria a quarta, a terceira, né? E outra caiu em terra boa e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Seria a quarta semente. Esse versículo aqui ele é bem pregado, assim, bem conhecido, né? Cadê? Outra. E a outra caiu em terra boa. Tá. 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-lhes deles os discípulos disseram-lhes: Por que lhe falas por parábola? E ele respondendo diz: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que lhe têm, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo é endurecido, e ouviram de mau grado os seus ouvidos, fecharam-lhe os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno, arrebenta o que foi semeado no seu coração. Essa é a primeira semente. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. A segunda semente, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração. E chegar na angústia, a perseguição por causa da palavra, eu vou descer aqui. Cadê? Chegando, vós ouvis. Logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 70 e outro 30. Enfim,
Esse versículo, esse capítulo aqui, essa parte eu queria ficar só aqui, né? Ela fala das 4 sementes. A primeira é a que cai em terra, no chão mesmo, as aves vêm, comem e roubam a semente. Então ela recebeu a palavra de Deus e a palavra foi roubada pelo inimigo, né? Ela permitiu isso em si. A segunda semente é a semente que cai na terra rasa. Ela recebe com alegria, com empolgação, logo vem os sofrimentos e dores por causa da palavra e ela morre. A terceira semente é a que cai entre os espinhos. Ela cresce e os espinhos a sufocam e ela morre. E a quarta é a que cai em terra boa, né? E ela produz fruto. Aí a gente pergunta assim, o cristão, o que ele se pergunta? Qual é o objetivo dele na realidade? É dar fruto, né? Quando Jesus ele chega lá naquela figueira, ele quer o fruto. Ele está procurando o fruto na estação errada, mas ele quer o fruto. E ele volta um ano depois, aquela figueira não deu fruto. E ele seca aquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca, né? E há outros contextos da palavra que eu deveria ter trazido e não trouxe, outros versículos que falam muito sobre isso. Na realidade, a igreja conhece bastante sobre isso, né? A árvore que não produz fruto, ela logo vira lenha, né? Ela morre, é cortada, arrancada e jogada no fogo. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Com produzir fruto. A gente tem que produzir fruto, deve produzir fruto. E qual é o correto? É produzir o fruto. Não tem outra alternativa, não tem como inventar outra coisa, não tem como fugir, né? Então, o que a gente pensa como cristão? Eu quero ser a semente que cai em solo bom e produz fruto. De 60, 30 a 100 por 1. 30, 60, 100 por 1. Mas o que eu vejo hoje em dia não é isso, sabe? Não é isso. Na maioria das vezes não é isso. Aí eu achei legal assim, analisar. Voltando lá, eu não sei que versículo é, porque eu copiei um texto só do capítulo, né? Mas ele fala: e a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? A gente foca nos espinhos, mas ela só foi sufocada porque ela nasceu. Então, assim como as outras, ela conseguiu crescer, essa semente aqui que caiu entre os espinhos, né? Ela dá para dizer que caiu em solo bom? Dá para dizer que ela caiu num solo que frutifica? Dá. Mas o que aconteceu com essa semente? Cresceu os espinhos e sufocaram, né? E aí na outra parte, na outra explicação, uma coisa que eu me atentava bastante, né? Talvez não me atentava bastante, mas inconscientemente, é que assim, cadê? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e as seduções da riqueza sufocaram a palavra e fica infrutífera. Então o que a gente pensa é o seguinte, que são as tentações do mundo, né? Que veio e sufocou aquele espinho. As seduções da riqueza, aquelas coisas que dão gloria nos nossos olhos, que iluminam, que a gente olha e fala, cara, uau! E aí faz com que a gente se desvie. Mas eu achei bacana essa frase aqui, os cuidados deste mundo. A gente vive no século 21, né? Esse, sem dúvida nenhuma, não se compara aos outros séculos, né? Em termos de evolução tecnológica, em termos de avanço, em termos de... Ou seja, os cuidados deste mundo não são só as seduções gloriosas, as coisas que chamam a atenção e que falam, meu Deus do céu, isso aqui vai desviar o cristão. Os cuidados são as coisas pequenas. Às vezes são as coisas que a gente não enxerga e que sufocam a semente, sabe? E por que eu digo que isso aqui é o que eu vejo mais na igreja, pelo menos a meu ver, do que a outra semente que produz fruto? Porque a gente está inserido num contexto social, num contexto de igreja, num contexto de vida, onde há muitos espinhos nascendo ao nosso redor. Há muitos espinhos que nos sufocam e que a gente não percebe. E isso é terrível. E é legal que o pastor ele começou falando sobre ouvir e escutar a diferença, né? E é legal que Jesus também fala, porque o vosso coração é endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam e os cure. Por que ele fala isso? Porque há muita gente que se fecha os olhos e prefere imaginar que quer ser
a semente que caiu num solo bom, né? Esse é o mais bonito de se ver, né? Mas e se a gente parasse para pensar, será que eu sou essa semente? Realmente, será que eu sou a semente que foi plantada em meu coração, o reino de Deus? A palavra de Deus, ela está num solo fértil em meu coração? Ou tem espinhos querendo sufocar? E o mais legal é que o espinho, ele sufoca até onde ele pega na planta, né? E se ele pega no início, sufocou no início. Mas e se ele pega quando ela está grande, robusta? E se ele pega quando a semente já está lá? Ela já é um cristão bom, já é um cristão forte, já é um cristão que glorifica, que enfim. Mas é sufocado, é limitado. A semente já o travou. Ele já tá, ele não consegue mais enxergar porque ele não quer. Para ele tá bom, ele ainda produz frutos. Alguns frutos nascem antes do espinho, outros estão morrendo lá, sendo espremidos pelos espinhos. Mas não tá bom. Pelo menos alguns frutos eu entrego para Deus. É muito fácil da gente não ver que há espinhos, né? Só que ao mesmo tempo é muito óbvio dizer que tem espinhos. Mas a luta também deveria ser óbvia, né? A luta para arrancar esses espinhos deveria ser óbvia. Aí assim, tentando trazer o que eu sei, o que eu vivo, eu tentei definir um pouco do que seriam os espinhos para o jovem. Eu coloquei aqui trabalho, né? Os espinhos no trabalho. A pressão no trabalho é uma pressão gigantesca. A pessoa, ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer, ela tem que ser melhor que o companheiro. Ela é julgada constantemente. Sempre tem pessoas que ela não pode confiar. Os resultados, ela tem que entregar resultados, sejam bons ou sejam ruins. Até os bons são espinhos, entendeu? Porque até os bons podem nos cegar e nos atrofiar. Ela tem que entregar muito resultado, sem dúvida nenhuma, porque isso julga. Isso é uma autocrítica. O ser humano, ele quer ser reconhecido. Reconhecimento, né? Que é o que eu acabei de falar. Sonhos, desejos. O financeiro, a pessoa quer um resultado. O jovem, ele precisa, ele quer isso, ele tem que se construir, ele tem que comprar uma casa. Como que ele vai comprar uma casa se ele não trabalhar bastante? Como que ele vai ser reconhecido se ele não for o melhor? E como que ele não, se ele sendo o melhor, como que ele não vai alcançar um cargo bom? E se ele quer ser o melhor e alcançar um cargo bom, ele quer linkar com os sonhos dele. Então é uma bola de neve, né? Comparações, autocrítica, autojulgamento, contexto familiar. Aí ele tem o contexto de educação, ele tem a educação que ele tem que respeitar e óbvio, lógico, ele precisa. O amor, afeto, ele tem, e às vezes a pessoa cria, né, principalmente hoje em dia. O jovem, ele cria muito essa ideia de que ele tem que, e acaba esquecendo que não é por essa via que ele chega lá. Ele tem que realmente, mas não é num pensamento de que é uma obrigação. E é criado muito esse conceito de que é uma obrigação. E isso também se torna alguma coisa que pode cauterizar. Detalhes pequenos, julgamentos, dificuldades físicas, doenças, relacionamentos, orgulho. Aí no estudo, a pessoa encara a pressão do estudo, ela encara a questão dos sonhos, ela encara a questão dos anseios, a realidade pregada pelo mundo. O jovem hoje em dia, ele vê uma realidade fantástica, né, pregada pelo mundo, a realidade de riqueza, a realidade de desejo, de sonho, de ostentação, mesmo que seja baixo, não precisa ser nada exagerado, mas ele quer ser visto. Ao mesmo tempo tem o oposto, né? Que eu sempre falo isso aqui, isso é bacana, porque tem muita gente que critica a riqueza e para mim não faz sentido. Porque não faz sentido aceitar uma situação ruim se você pode mudar, né? O que não faz sentido também é ter uma ambição gigantesca, querer ser melhor que os outros, etc. Que é a realidade atual. A realidade atual. O que acontece? A nação hoje, né, o Brasil hoje, ele não dá um padrão de vida maravilhoso para todo mundo. Então não é anormal o jovem querer mudar esse padrão. Então tudo coloca uma pressão. Tudo coloca uma pressão. Deixa eu ver aqui, cadê? Realidade pregada pelo mundo, realidade ruinada pela nação. As dificuldades são adversas, né? Eu não posso nem citar porque cada um tem a sua. E surge de coisas boas, surge de coisas ruins, de coisas pequenas. Relacionamento ter ou não ter.
Aí o jovem tem isso também, né? Ele quer ter um relacionamento, mas ele não sabe se isso vai desvirtuar dos sonhos dele ou não. Ele quer ter um relacionamento intenso, mas ele não pode, e ao mesmo tempo que ele quer ter um relacionamento certo, mas é muito pouco intenso para ele. Isso também é um espinho, uma dificuldade, né? Tentação mundana, influência de redes sociais, amizades, vírus de outras pessoas, histórias intrigantes. Eu coloquei isso aqui que eu achei legal, assim. Eu, por exemplo, lá no trabalho, eu trabalho como líder de produção. Então, assim, eu conheço bastante gente de classe média alta ou gente rica mesmo, e que, assim, as histórias de vida deles não tem nada a ver com a minha, e não tem nada a ver com a da maioria das pessoas que eu conheço, entendeu? E elas vislumbram um pouquinho. Que não sei o que saía, e era baderna, e não sei o que, e tinha riqueza e aproveitava com os amigos, e ia na casa na praia lá. Isso aí é tudo aquela coisa que cria no nosso inconsciente ou uma expectativa, ou uma insatisfação atual com as coisas que a gente tem, né? E comparativos, objetivos de vida, sonhos. Basicamente eu coloquei tudo, assim, vamos dizer assim. Tudo que é bom demais, tudo que é ruim demais, pode se tornar um espinho, sabe? Na vida de um jovem, por exemplo, ali. Eu, por exemplo, no meu contexto de trabalho, né? Não é fácil a gente se desenvolver numa empresa, porque há muitos julgamentos, né? Há muita crítica, muito julgamento, muita pressão. E existem muitas coisas que não têm lógica, existem muitas coisas que são, vamos dizer assim, 2 pesos e 2 medidas, sabe? E aí a gente começa a olhar para fora e ver algumas coisas assim e fala, cara, comigo é assim, com outras pessoas não são. Aí eu coloquei esse versículo aqui que eu achei desse capítulo. Salmo 73, desde o versículo 1, né? Amém? Esperar a irmã ali conseguir abrir. Tá. Quem não abriu, dá pra ouvir também, que eu vou ler ali, né? Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Aí eu negritei essa palavra prosperidade. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se achem trabalhos como os homens, não são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violências como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espreme. E eles dizem, como sabe Deus, há conhecimento altíssimo? Eis que os ímpios prosperam neste mundo e aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado de manhã. Eu vou parar por aqui. É interessante parar por aqui, porque depois ele mostra, né, o resultado dos ímpios. Porque assim, é muito fácil a gente olhar e falar, cara, as outras pessoas, as pessoas do mundo, vamos dizer assim, elas não sofrem o que a gente sofre. Elas não têm a cobrança interna, elas não têm o contexto social, elas não têm nada que lhes impeça de fazer o que é errado, ou até mesmo o que é certo, entendeu? Elas não têm rédea nenhuma. Então parece muito fácil. Parece que é uma vida que não
não tem espinhos, vamos dizer assim. Eles parecem ser sementes sem espinhos. Só que a diferença é que eles não estão indo para o reino de Deus, né? E o legal é que o salmista, ele falou que quase desviou o coração, e depois ele fala, na verdade, vão ter purificado meu coração, pois todo dia tenho sido afligido e castigado de manhã. E por que eu enfatizo nisso aqui? Porque o salmista, eu não sei quanto tempo ele demorou para escrever esses salmos, né, depois que conheceu o reino de Deus. Naquela época, né, eu acho que desde jovem, enfim. Mas ele escreveu isso depois de uma caminhada, sem dúvida. E ele falou, cara, eu quase me desviei. Não faz sentido buscar a Deus, a gente sofre, a gente realmente sofre. E as outras pessoas não, elas alcançam objetivos maiores. Será que nós não estamos sujeitos a pensar assim? Não precisa ser consciente. Lembrem sempre disso. Não precisam ser conscientes. A gente é nosso, a Bíblia fala, né? Que as ações são guiadas pelos pensamentos, ou pela nossa mente. E se inconscientemente a gente pensa que tem muitos espinhos, a gente pode querer desistir. Isso pode acontecer, pode desanimar a caminhada, porque pode acontecer o quê? A gente tentar crescer, tentar se desenvolver, e os espinhos nos espremer e doer cada vez mais. E a gente tentar se desenvolver e doer cada vez mais, e produzir os mesmos frutos, os mesmos, porque os que conseguem ser produzidos vão ser produzidos. Mas aqueles que estão sendo limitados pelos espinhos, eles não vão ser produzidos. E vai chegar um momento em que a gente vai falar, ou vai pensar, mesmo que inconsciente, não faz sentido. Não faz sentido minha luta, porque não vai para frente. Por que os ímpios ali, eu vejo as pessoas frutificando, tendo famílias maravilhosas, e para a gente não, e para mim não? E realmente, acontece, eu digo porque assim, eu conheço pessoas que contam as histórias das vidas delas e parecem coisas maravilhosas. Parece que elas são realmente felizes e elas falam, cara, sou feliz, eu não preciso de mais nada. E é o que você entende quando elas contam as histórias delas. E eu penso comigo mesmo, eu sou feliz, logicamente. Mas ainda tem muita coisa para melhorar, para eu me sentir satisfeito, em paz, tranquilo. E aí eu pergunto, cara, não faz sentido. É a mesma frase, não faz sentido. Quão perigosos são os espinhos nas nossas vidas, né? Quão perigosos são se nós não quisermos ver os espinhos, o quanto ele pode nos prejudicar. Ele pode nos matar. Ele pode nos matar e permitir com que nós sejamos cortados. E lá, na glória, nós não venhamos ter a salvação mesmo, né? É interessante dizer aqui, ó, se a gente voltar lá no versículo, cadê? Quando fala da semente. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. É o que ouve a palavra. Ele escutou a palavra. Ele escutou, ele recebeu. Ele estava num solo bom. Ele cresceu. Mas e aí? E por que ele está sendo aqui dado como uma semente que não deve ser seguida? Porque ele foi sufocado pelos espinhos. Aí vamos pensar assim. Um foi jogado em um solo X, o outro jogado em um solo Y, e esse aqui jogado entre os espinhos. A culpa é da semente? Ou a culpa é de quem jogou? Não. A culpa é de quem permitiu com que os espinhos fossem crescidos ali. Mas o legal é que a gente não tem poder para retirar. Mas quem é o bom agricultor? Não é Deus? Ele não está disposto a retirar os espinhos, ele não está disposto a transformar a nossa vida? Está. Se a gente for olhar ali, voltar lá nas primeiras, né? Deixa eu tentar voltar aqui. Não, porque o coração, na segunda parte onde ele explica, respondendo porque a voz nele se ouvira a profecia, mas bem-aventurado, na verdade. Aqui, o que foi
ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Beleza. O que foi semeado em pedregais é o que ouve, logo recebe, mas não tem raiz em si mesmo. Chegando à angústia, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. O que a gente percebe aqui? Nas duas primeiras sementes, ele não entendeu e na outra ele se ofendeu. Partiu dele. Mas aqui na terceira semente, os cuidados do mundo sufocou. Não foi ele. Isso também é uma armadilha. Isso é uma coisa que às vezes acontece. Agora, se a gente for buscar nas nossas lembranças, acontece muito da gente culpar a situação, né? Nas primeiras, ele não quis, ele se ofendeu. Mas aqui não. Aqui ele escutou a palavra, mas os cuidados sufocaram. Essa zona que eu considero muito perigosa, sabe? Porque é muito fácil a gente visualizar e falar, não, aconteceu isso. Não, é porque comigo é assim. Não, é porque no meu trabalho as pessoas fazem isso. Não, é porque meu marido, minha esposa é assim. Terceiriza a culpa e fica lá o espinho. Terceiriza a culpa e fica lá o espinho. Nas outras sementes ali, se eles não se ofendessem, se ele entendesse, cresceria. Mas aqui não. Cadê? Aí, assim, eu tentei trazer com enfoque nessa parte, sabe, dos espinhos, porque é muito fácil a gente não ver. E aí eu pensei comigo mesmo, como remover os espinhos? A primeira coisa é a mais lógica, é o bom agricultor que vai remover, é Deus. É Deus que vai remover. Mas tem espinhos que parecem que não são convenientes de ser removidos, né? Vamos dizer assim, uma situação no trabalho. Você não quer que remover o cara do trabalho que está te perseguindo. Isso não faz sentido. Então não é essa forma direta que tem que ser removido. Às vezes se trata da gente, né? Aí assim, eu queria que abrisse ali em Romanos 5, 1. E aqui eu vejo, eu tracei assim, eu tracei, né? Não tem como dar uma fórmula mágica para resolver os problemas da vida, né? Mas eu acredito que existe sim. A palavra de Deus, ela tem essa fórmula mágica, vamos dizer assim. A palavra de Deus, ela tem essa solução. Mas eu tentei enumerar alguns pontos aqui que eu acredito que são chaves para as soluções dos espinhos. Primeira coisa, logicamente, enxergar quais são os espinhos. Mas o que está escrito aqui, ele pode resolver esse problema. Romanos 5, do versículo 1, né? Tem sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí eu já quero linkar e voltar lá nos Salmos, não precisa abrir, mas eu quero voltar lá nos Salmos. O que o salmista identificou? Ele falou, cara, o que acontece é que as pessoas no mundo não têm espinhos. Para mim eu tenho um monte de espinhos, um monte de trava. Eu tenho dificuldades, eu trabalho, a forma como a gente trabalha é diferente da deles. A gente é oprimido, a gente tem muitas dificuldades, eles não. É o que o salmista disse. Basicamente, eles não têm espinhos, eu tenho um monte, eu tenho problemas, eu vejo problemas, eu não vejo para eles. Mas no final, o que aconteceu ali? Ele escreveu, né?
Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentastes pela mão direita, guia-me com o teu conselho, depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra a quem eu desejo senão a ti? Aí o que eu peguei desse versículo? A forma como o salmista lidou com os espinhos, lidou com a observação de que lá não tem e aqui tem, é uma só. Foi para onde ele estava olhando. Para onde ele estava olhando. Ele mudou a visão dele. Ele começou a não olhar para o natural. Ele mudou a visão dele e olhou para o espiritual. E aí ele percebeu que na dificuldade, depois se vocês... Acho que dá até para continuar aqui. Cadê o salmo? Difícil é me achar que eu não coloquei os versículos. Salmista me ensinando aqui. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. O salmista dizia, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Caem em desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos com terrores, com sonho quando se acorda. Ensina ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela mão direita. Guia-me com o teu conselho. Depois me receberá na glória. A quem eu tenho senão a ti? E na terra a quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração se desfalece. Aí ele entende. Agora ele entende. Ele entendeu a direção. Ele entendeu para onde olhar. E depois ele diz: mas Deus é a minha fortaleza no meu coração e a minha porção para sempre, pois eis os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Usa a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Então, ele não só entende a direção, como ele entende que quem soluciona os problemas é Deus. Bom é se aproximar-se de Deus. Então, às vezes até o problema gera o que lá em Romanos fala, né? Paciência, experiência. Então ele começa a entender a solução. E voltando lá em Romanos, né? Romanos ele enfatiza ali a esperança, a fé, a paciência e a experiência. Eu não quero me estender muito nisso aqui, mas... Porque agora parece não fazer muito sentido, né, o Romanos com o salmista. Mas a questão é que isso são chaves para enxergar para onde estamos indo. Então, para mim, o que eu pensei, o que eu entendi depois de ler essa palavra, o que eu entendi é que a forma como a gente tem para resolver os nossos espinhos, para entender, para buscar entender quais são os espinhos e removê-los, porque muitas das vezes podem ser até mesmo natural, é entender para onde estamos indo. E necessariamente para onde estamos indo passa pelo processo da esperança, previsualizar para onde estamos indo, a fé, a acreditar, a paciência, eu aceito, e a experiência eu entendo. E a partir do momento que eu entendo, eu acerto, eu cresço, enfim. E eu quero, o cerne do que eu quero dizer é isso, sabe? É visualizar para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo. O que nós queremos. E agora eu vou fazer um paralelo assim do que eu estou querendo trazer, sabe? Eu na empresa, eu sempre gosto de estar exemplo na empresa. A gente tem lá o patrão. O patrão, ele sinceramente, eu sou um fã do cara, assim, pelo que ele é profissionalmente, sabe? Ele tem postura, ele é um cara que, pelo que ele conta também, né? Ele lê de 3 a 4 livros por mês. Lê até mais um pouco, mas 3 a 4 livros por mês ali. É um cara que tem um diálogo excelente, uma pessoa que conversa, que te trata com humildade, você percebe isso, assim, fora da curva mesmo como profissional. E eu me vejo como profissional abaixo dele. E eu não consigo.
Eu não vou conseguir, a princípio, ser o que ele é profissionalmente, mesmo não me inferiorizando, sabe? Porque eu vejo nele uma vontade extrema. Aí eu comecei a analisar, cara, o que ele tem de diferente que eu não tenho? Além de, lógico, ser a empresa dele. Só que até na empresa dele tem um princípio aí, tem um princípio por trás. Ele tem um sonho, ele deseja aquilo, ele tem gana, ele tem vontade pelo trabalho dele, ele tem sede. Ele pensa em casa à noite, ele vira o dia, ele quer aquilo. Ele já enxergou para onde ele está indo. Ele sonhou, ele vive o sonho dele. Por isso que ele é imparável. E aí eu comecei a analisar, né, outras pessoas. Por que esse cara é um cara de sucesso? Por que essa pessoa é assim? E eu tenho um colega também que ele fala muito sobre sonho. E assim, o que eu aprendo com esse colega é que ele tem uma vontade maior do que a minha. Ele trabalha na mesma função, né? Mas ele mostra uma vontade, ele vende uma vontade muito grande. E ele fala, cara, eu tenho isso porque eu tenho sonhos. O que me guia são os sonhos, o que me direciona são os sonhos. E assim, o que a gente sente quando fala daquele rapaz é que nada vai parar ele. Ele vai estar cansado, um dia ele vai estar triste, ele vai estar lá com vontade, com gana. E o patrão pensa a mesma coisa, porque não demonstra também, né? E eu tento analisar, cara, o que será que é isso então? É o sonho. O sonho não permite com que eles param. E aí eu comecei a estudar algumas coisas assim que me deram uma esperança muito grande de algumas coisas que já tinham morrido, assim, sabe? Eu comecei a pré-visualizar coisas que até então eu já tinha deixado de visualizar. E entrou no meu coração uma fé muito grande, sabe? E enfim, eu comecei a estudar, eu estudei como já faz tempo que eu não tinha estudado antes. Assim, eu posso até falar números, não gosto muito de falar números, enfim. Chegava em casa das 8 da noite, acabava de chegar de trabalhar, comia, já sentava na frente do computador, saía 1 hora da manhã, chegava no outro dia. E eu evitava isso porque eu não gosto de chegar cansado na empresa, sabe? Porque eu também prezo muito por meu empenho lá na empresa, meu desenvolvimento. Mas eu comecei a fazer isso e não me afetou na empresa. Eu falei, cara, nada vai me parar nesse sentido, nada vai me parar. E eu comecei a falar isso para os colegas também, assim, cara, nada vai me parar. Só que, lógico, sem conceituar. Até na empresa eu falei, cara, nada vai me parar. E eu comecei a ter uma vontade gigantesca. E eu percebi que foi porque eu encontrei uma coisa que para mim foi uma esperança em conjunto com a fé. E agora eu tenho o resto do processo para desenvolver, né? A paciência e a experiência. Mas que me deu um sonho, me deu uma direção. E eu percebi que isso não me permitiu parar. Isso não me permitiu fraquejar. E aí eu pensei, será que não falta isso na igreja? Será que não falta o sonho? O sonho, que é o mesmo que o propósito. O legal é que às vezes a gente pensa em propósito, a gente maqueia e não quer enxergar muito porque é difícil de entender propósito, né? Que propósito? Aí você lembra de ministério, você lembra disso, daquilo. E aí a gente até nem pensa mais em propósito, nem fala mais de propósito. Mas e o sonho? Você fala? O sonho eu falo. É a mesma coisa. A gente, será que não deixou morrer alguns sonhos na casa de Deus também? Ou será que a gente está morto, parado? A gente se deixa vencer pelos espinhos porque ainda não encontrou os sonhos? E eu falei isso com um colega também lá na empresa. Falei, cara, a pessoa que não é imparável é porque ela não achou o seu sonho ainda. Se ela encontrar o que desperta o sonho nela, nada vai parar ela. Ela vai ser aquele cara diferente. Ela vai ser aquela pessoa que você fala, cara, eu admiro essa pessoa. Porque ela encontrou o sonho dela. Não é porque ela é melhor que você, melhor que eu. É porque ela encontrou o sonho. E no reino de Deus, não é a mesma coisa? Sim. Não podemos achar os nossos sonhos, despertar os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos. Eu não sei quais são os seus, mas eu tenho os meus. Alguns têm sonhos um pouco mais ambiciosos, outros um pouco menos. Mas todos nós temos os nossos sonhos. E por que não correr atrás deles? Ou por que não orar para Deus e falar, Deus, desperta em mim o meu sonho. Desperta em mim a minha direção. Desperta em mim o meu sonho em relação a
a casa de Deus. É igual o salmista falou. Cadê? E depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele enxergou. Opa, então não é isso aqui, é isso ali. E a partir daí, para ele o caminho foi aberto, né? Quais são os nossos sonhos? Quais são os seus sonhos como cristão? Porque se você encontrar os seus sonhos, eu acredito que nenhum espinho vai te parar. Nenhum espinho. Todos os espinhos serão removidos. E o legal é que é natural. Só que basta a gente encontrar os sonhos. Mas o legal é que também, né? Os sonhos, ele exige de nós um pouco de paciência. Porque quando se trata do gênio de Deus, as coisas são como Deus quer e não como a gente quer. Então, quais são os sonhos de Deus para as nossas vidas, né? Mas o legal é que esse não como a gente quer, ele também se contradiz. Ele é um paradoxo. Porque quando a gente encontra os sonhos de Deus, é o que a gente sempre quis de fato, né? Não é o desejo carnal, mas é o sonho, é o imparável. Cara, por que um apóstolo, ele deu a vida, ele dá a vida, ele se permite ser morto? Porque aquilo era o sonho dele. Aquilo era o que ele queria. Aquilo era o que ardia no coração dele. Como o Jó falou, eu queria parar. Jó falava que eu queria desistir, mas eu não conseguia. Porque tinha um fogo cerrado em meu peito que não me permitia descansar. Né? E para mim, essa é a maior chave, assim, para destravar os espinhos. E aí a gente pode linkar com várias coisas. Pode ser espinho espiritual? Pode sim, sem dúvida. A gente busca isso. E é o mais importante. O reino de Deus é o mais importante. Mas também existem espinhos naturais. Até nas áreas profissionais, nas áreas da família, enfim. E encontrar o caminho é importantíssimo, né? Assim como o salmista encontrou o caminho. Encontrar o sonho é importantíssimo. E quando a gente encontra o sonho, acontece o que diz ali em Marcos 1,35. Eu acredito sim. Foi de Jesus, né? Foi de Jesus. Levantando-se de manhã. É bem curto. Muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto orar. Uma pessoa que não tem desejo por isso, ela faz isso? Não faz. Não me diga que faz. Faça um sacrifício. Vai viver de sacrifício, vai viver sofrendo. Porque isso não faz sentido. Não faz sentido ser só sacrifício. Sacrifício é necessário, porque o nosso eu é acomodado. Mas viver só de sacrifício não é uma coisa lógica. A gente tem que viver também da glória de Deus. É igual no templo. No templo havia sacrifício, mas a glória de Deus descia. A glória de Deus descia. O prazer de servir a Deus descia. As pessoas não conseguiam nem seguir os protocolos, vamos dizer assim, porque ali já não era mais o sacrifício, ali era aproveitar a presença de Deus, né? E eu acho que para chegar nesse nível aqui que Jesus chegava todo dia, ele saía à noite para orar, ele se apartava das pessoas para ir orar. Ele vivia o sonho dele, ele vivia a direção dele, ele já tinha encontrado isso. Então não tinha espinho que parava Jesus. Não teve. Né? Não teve espinho que parou. Teve espinho. Até literalmente, mas não parou. E também depois que a gente encontra os caminhos, né? Depois que a gente encontra os sonhos, tem o processo. Mas não ache que o processo vai ser doloroso. Vamos dizer assim. Eu não estou querendo suavizar o processo. Não estou dizendo que... trazendo uma ilusão aqui. Mas a dor para um sonhador é prazer. A dor para quem quer é bom. A dor para quem gosta é bom. É necessário. Para quem faz academia, o cara sente dor nos músculos e fala, cara, que bom. Porque se ele malhar e não sentir dor, o músculo já se acomodou. Para um jovem sonhador que está estudando para atingir um objetivo, bom é para ele se dedicar e realizar, né? Logicamente, mas bom é para ele se dedicar. Ele não vê a dor em se dar o luxo, em se dar o trabalho de estudar. Poderia ser o processo da dor, né? E como dizia lá em Isaías, Jesus, né, quando estava sendo crucificado, ele se alegrou porque ele viu o resultado. Porque o processo, ele produz esperança, ele produz a fé,
a paciência e a experiência. E a experiência retraz a esperança e ela não traz confusão. Ela não nos permite chegar nos espinhos e ser cauterizado. Ela não nos permite morrer. E eu acredito que era isso, assim, eu já até me estendi um pouquinho. Mas é o que eu vejo, assim, né? E não é um sonho só de um jovem, não é só questão de um jovem que às vezes, quando o cara é sonhador, é igual lá na empresa, quando o cara é sonhador, ele tende a ser julgado. É muito fácil falar, cara, esse cara, ele cria um maravilhoso mundo iluminado dele lá, que é bonitinho. Mas não são só sonhos ilusórios. É o caminho. O caminho do cristão é isso. É o caminho de prova? É, mas é seguindo um sonho. É seguindo um objetivo, né? Não deve ser só sofrimento. Na realidade, até muitos serão os sofrimentos, mas eu venci o mundo. Eu acho até que a caminhada deve ser mais prazerosa do que difícil. Mesmo em meio às dificuldades. É só isso.